Bom dia! Vamos às senhas diárias e uma reflexão sobre elas para este dia 18 de fevereiro de 2023, um sábado. Vamos ao título então. O eterno e o passageiro, o onipresente e o caseiro, o religioso e o material são praticamente sinônimos numa espiritualidade amadurecida. O eterno e o passageiro, o onipresente e o caseiro, o religioso e o material são praticamente sinônimos numa espiritualidade amadurecida. Iria rimar, né? O religioso e o material são praticamente sinônimos numa vida espiritual. Mas eu acho importante essa palavra amadurecida, né? Uma religiosidade, numa espiritualidade que já não está mais apegada à conversinha de história de carrochinha. Eu não quero chamar infantil, mas então vou chamar de infantilizada. Uma espiritualidade, uma religiosidade que já pensa mais, né? Um dos nossos grandes problemas como humanidade é que a gente não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo, assim. É grande. Os psicólogos, os psicanalistas dizem isso, né? Nós nem podemos lidar com tudo que a nossa história traz dentro da nossa memória pessoal mesmo. Então a gente separa. Tem coisas que a gente não quer lembrar e nem lembra, ficam lá no inconsciente, no subconsciente. E porque a gente não consegue lidar com tudo. Por isso algumas pessoas pensam assim, como eu era feliz quando era jovem, quando era criança. Claro, não tinha tantas memórias, não via a complexidade de todas as coisas, então quer fugir para a sua infância, para os períodos da juventude, onde o mundo parecia mais simples, né? E também criamos a hipocrisia, né? Porque nós também não podemos assumir tudo que somos na frente dos outros. Inclusive nossos medos. Não é que a gente tenha coisas perigosas, o que os outros vão achar? Também é por isso, porque a gente é hipócrita mesmo, muitas vezes, né? A gente às vezes aparenta uma coisa para os outros, mas lá no fundo a gente gostaria de estar fazendo outra, bem diferente, com liberdade. Então a gente tem o eu, que sou eu mesmo, e o eu que eu mostro para os outros. E às vezes até é necessário mesmo, porque os outros são muitas vezes repressores e tão hipócritas como nós. E também temos aquilo que é religioso e aquilo que é espiritual. É como aquele crente... a gente antigamente brincava muito com isso, eu acho que brincava e com toda razão. Aquele crente extremamente hipócrita até para si mesmo, né? E tem muito disso. Aquele que a gente diz, contava assim piada, sobre a sua sexualidade, ele ora ao mesmo tempo como se fosse feio fazer sexo, ele ora se desculpando, pedindo perdão e ao mesmo tempo agradecendo. Santa hipocrisia, né? Por que é feio? E por que
é feio e bom ao mesmo tempo. Se vem do mesmo Deus. O eterno e o passageiro. Aquilo que a gente acha eterno e aquilo que a gente acha, são coisas do mundo. Aí que tá, né? As coisas de Deus e as coisas do mundo. Existe essa separação? O eterno e o passageiro, o onipresente e o caseiro, o religioso e o material, são praticamente sinônimos numa vida espiritual, numa espiritualidade amadurecida. O primeiro versículo das leituras que eu vou fazer e que conduziram essa reflexão, o primeiro versículo para hoje é do Salmo 73, versículo 25. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? No céu, na terra. É o lugar de viver a religiosidade. O passageiro e o eterno, o onipresente e o caseiro, o religioso e o material. Romanos 8, 38 e 39. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quer dizer, se você tem uma religiosidade, uma espiritualidade que já compreendeu uma certa... amadureceu ao ponto de entender que tudo está junto, não tem mais... Você não faz mais essas divisões assim. Por que não conviver? Antigamente, quando era novo e era muito já aberto, né? Eu pensava, poxa, se um dia eu puder ir a outro planeta e encontrar seres de outro planeta, como eu vou falar dessa revelação amorosa em Jesus Cristo para gente de outros planetas? Para mim está tudo certo. Tudo está compreendido dentro desse mesmo amor revelado. Não separo mais. Quer dizer, o amadurecimento consegue lidar consigo como é e sem ser hipócrita, ao ponto de na igreja não se fala sobre sexo. Porque se o sexo é uma coisa que Deus fez e deu a todos e a todas. Se Deus não existe, então tudo me é indiferente. Felicidade, desgraça, bem, mal, morte e vida. Se Deus existe, então tudo me é mais indiferente ainda. Que Ele faça de mim o que quiser, em qualquer lugar. Essa é uma oração de Johann Klepper. Se Ele existe, não existe, para mim é tudo igual. Não tem mais espiritual e mundano, religioso e profano. Não, já está tudo está contido nesse amor. Primeiro texto bíblico para hoje, Mateus 13, 31 a 35. E contou-lhes esta parábola, Jesus, né? O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, acho que para eles lá, para nós aqui não. Quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, um arbusto, na verdade, né? Eu acho que nunca vi um pé de mostarda. De modo que as aves do céu vêm fazer ninho em seus galhos. Uma sementinha.
essas diferenças entre grande e pequeno, né? Não é, tudo está incluído. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que a mulher pegou, misturou com farinha, uma grande quantidade de farinha, colocou um pouquinho de fermento e toda a massa ficou fermentada. E Jesus falou todas essas coisas para a multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar uma história, parábola, comparação, cumprindo-se assim que fora dito pelo profeta. Eu falarei em parábolas, proclamarei coisas antes ocultas. E o segundo texto vem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 17 a 29. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior. Porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia, luz para os que estão em trevas, guia para os cegos, instrutores insensatos, esta lei, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você, que ensina os outros, não ensina também a si mesmo? Você que prega contra o furto, você furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos dos outros, despreza os outros se não acredita? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus e desobedece o que Ele manda? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa dos crentes. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você não obedece à vontade de Deus, a sua circuncisão não é nada. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos e à vontade de Deus, eles é que são considerados circuncidados. Aquele que não é circuncidado mas, fisicamente, mas obedece à vontade de Deus, condenará você que, tendo a lei inscrita e circuncisão no corpo, você é transgressor da lei, ele dirá. Não é judeu quem opera exteriormente, mas interiormente. Não, judeu é quem interiormente é circuncidado, pois essa circuncidão opera no seu coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, dos seres humanos, mas de Deus, interiormente, sem ser tão hipócrita. Né? Isto é religioso, isto é mundano, isto é espiritual, isto é físico, isto é eterno, isto é passageiro. Não é assim que a coisa funciona numa espiritualidade amadurecida. Vocês não acham? Um bom dia.